Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia tratando sobre a teoria do conhecimento dentro do Renascimento. Moçada, nós já temos uma outra videoaula no canal sobre o Renascimento. Naquela videoaula eu falo sobre os aspectos da filosofia política e aquela aula, ela segue uma determinada lógica, que será aplicada aqui também para essa. E qual que é a lógica? Eu divido a aula em dois tópicos. O primeiro tópico é algo referente exclusivamente ao Renascimento. E o segundo tópico é uma mudança que ocorre na modernidade, mas que tem raízes no Renascimento, certo? Então, naquela aula, por exemplo, o que eu fiz? Eu, primeiro, expus a separação entre política e ética, algo próprio ao Renascimento, e depois eu desenvolvo a ideia de que a sociedade civil ela é uma construção humana. Esse segundo tópico, ele se inicia no Renascimento, mas ele florescerá completamente com os contratualistas lá no século XVII. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ou seja, a natureza viva, né, essa expressão natureza viva, ela é algo próprio do Renascimento, enquanto o homem por ele mesmo é capaz de conhecer o mundo, né? Esse tópico ele se inicia no Renascimento, mas ele também florescerá e se consolidará na época moderna. Tudo bem? Bom, então vamos lá. O que significa afirmar que os renascentistas enxergavam a natureza como algo vivo, como algo orgânico, né? O que significa isso? Bom, para que a gente possa entender, vamos voltar um pouquinho, e só um pouquinho, na verdade, né? Porque lá na Idade Média, a natureza não era vista como algo vivo. A natureza, naquela ocasião, ela era vista como um objeto a ser dominado pelo homem. Então, quer dizer, a natureza, assim como, né, Deus fez o mundo, Deus fez a natureza para que o homem dela pudesse se servir, essa afirmação, claro que não é assim, mas né, a ideia geral é justamente essa. Essa afirmação, ela leva em consideração a natureza como algo morto, né? Como algo que existe apenas em função do homem. Apenas em função do homem. Além desse fato, a natureza é considerada algo vil. Né? Tudo aquilo que se relaciona à natureza, impulsividade, etc., tudo isso é considerado ruim, pecaminoso. É só você imaginar a natureza humana. A natureza humana, dentro da Idade Média, é uma natureza pecadora. Né? O homem, por natureza, é pecador. Isso não é bom, evidentemente. Né? Por quê? Porque nós estamos condenados à danação eterna. Aí vem Jesus vai lá e morre, ele nos expia desse pecado, mas ainda a natureza que o homem se relaciona aqui é uma natureza que deve ser negligenciada. Né? E por que negligenciada? Porque esse mundo é um mundo de passagem. Né? É um mundo é um mundo não de morada do homem. Né? Não é de morada do homem. É um mundo em que o homem ele se torna um peregrino. Inclusive, essa expressão ela era muito identificada, ela era muito usada, na verdade, dentro do período medieval. O homem ele é um peregrino. Né? O homem está aqui de passagem. De passagem. Por quê? Porque o verdadeiro local do homem é o paraíso. Né? Ou seria o paraíso.
Mais do que isso, a natureza também era vista como algo morto. Por quê? Porque todas as explicações que que podiam ser obtidas sobre a natureza já estavam dadas. Todas as questões que poderiam ser levantadas sobre a natureza já estavam dadas na Bíblia. A Bíblia era aquele livro, ou conjunto de livros, que dava uma resposta última, uma resposta definitiva sobre tudo o que poderia ser perguntado, né? Uma resposta final sobre isso. Então, não havia um interesse por parte do medievo em estudar a natureza. Por quê? Porque como era uma sociedade extremamente religiosa, baseada, né, na moral religiosa, não havia esse interesse. A natureza ela já está explicada. Né? Então veja quantos aspectos que podem ser entendidos como a natureza, né, como natureza morta. O homem usa a natureza simplesmente como um objeto. O homem não tem interesse sobre a natureza. Por quê? Porque as respostas já estão dadas, né? E a natureza, ela é simplesmente o mundo que nós nos encontramos, o mundo em que a natureza está, é um mundo de passagem. Então, por que você vai perder tempo investigando essa natureza se aqui não é o seu lugar, né? Se aqui não é o seu lugar. Por outro lado, os renascentistas, então, eles vão reavivar a natureza. Né? Eles vão reavivar a natureza. A natureza começa a ter cores. É só você pensar na arte do Renascimento. Né? Não é aula de arte, mas nós teremos aula de arte no canal. É só você olhar aí. Né? Ou só você relembrar. Michelangelo, Da Vinci, todos eles enfatizando a vivacidade da natureza. O homem, ele é um ser da natureza. Isso que significa a natureza viva. A natureza viva é uma natureza dinâmica. É uma natureza que não serve apenas aos propósitos do ser humano, mas que a natureza ela é um dos polos da relação homem e natureza. Aliás, homem e natureza é uma relação. Existe uma relação de reciprocidade, não uma relação de dominação. O homem também é natureza. É a volta, claro, aos ideais greco-romanos, principalmente aos gregos, né? Principalmente aos gregos. O homem é também natureza. Ele é parte constituinte do cosmos. E como parte constituinte do cosmos, o homem tem uma finalidade. Afinal de contas, era isso que Platão e Aristóteles e toda aquela turma dizia, e Sócrates, né? Toda aquela turma dizia. Quer dizer, tudo que existe no mundo tem um porquê, tem uma função. O homem, ele é elemento constitutivo do mundo, portanto, ele tem uma função. A sua função é ser racional. Ponto final. Agora, essa razão, ela tem que andar junto com a natureza. Tanto, por favor, hein? Por favor, tanto com a natureza própria do homem, ou seja, com o seu caráter racional. O homem, ele nasce com a razão, mas ele precisa praticá-la, ele precisa atualizá-la, quanto à natureza externa. Quer dizer, o homem, como ser racional, ele tem a função de compreender a natureza. De compreender a natureza. Por que as coisas acontecem da maneira que acontecem? Certo? Então, nessa perspectiva,
É nessa perspectiva, na verdade, que a natureza vai ganhar cor. Né? Ela vai ganhar cor, ela vai ganhar sabor. Ela vai servir de parceiro do homem. O homem vai perceber que a natureza ela pode ajudá-lo a ter uma vida melhor. Aqui, não lá, né? Não lá. Aqui. A natureza ela pode ser essa parceira capaz de trazer ao homem a vida boa. Porém, para que essa possibilidade se torne ato, ou seja, para que de fato a natureza possa servir de ajudar ao homem, na verdade, para que a natureza possa ajudar ao homem a alcançar a vida boa, é preciso compreendê-la, certo? É preciso entender os mecanismos da natureza. É preciso entender o funcionamento da natureza. E dentro desse propósito, a hora que os renascentistas olharão para a Bíblia, eles perceberão que aquelas respostas elas não dão conta deste propósito. Né? Ou seja, não é pela Bíblia que eu vou me valer ou que eu vou me comunicar com a natureza para que eu tenha uma vida boa. A Bíblia, como foi falado, ao contrário disso, ela negará, né, esse caráter da natureza. Né? A Bíblia negará. A natureza ela serve para dominação simplesmente. Né? Dominação, objeto morto. Só que, então, nós temos que procurar as respostas sobre a natureza nela mesma. Em outras palavras, nós temos que olhar para o mundo, olhar para a realidade. E esse olhar não é mais aquele olhar de contemplação da natureza. Ai, que bonito, olha, a cachoeira está fazendo o que está fazendo, obra divina. Não! Esse olhar frente à natureza é um olhar ativo. Por que que essas coisas acontecem? Por que que a água cai? Por que se formam as cachoeiras? Por que existem as rochas? Por que... Agora, para que eu consiga, então, penetrar no próprio mecanismo da natureza, no próprio funcionamento da natureza, eu preciso entender a linguagem da natureza. Eu preciso entender, em outras palavras, a forma em que ela se expressa. Certo? Como assim? Como assim? Eu preciso entender qual é a linguagem capaz, né? Qual que é a linguagem que a natureza está se valendo para fazer isso aqui. Porque isso aqui acontece direto, né? Olha lá. Pingos d'água que caem no chão, coisas que eu jogo para cima e caem para baixo, né? Lógico, né? Cai para cima é foda. Que cai, né? Você joga e cai, enfim. Esse comportamento, esse palavreado da natureza, essa língua da natureza, os renascentistas, Galileu, Copérnico, Kepler e toda essa turma, dirão, é a matemática. Né? A matemática, ela se expressa a natureza, ela se expressa em caracteres matemáticos. Essa é a grande frase da época. Certo? Então,
Quando a gente olha para a Bíblia, nós não vemos nada de matemática. O que nós vemos? Discursos. Discursos. Um amontoado de palavras. E o que os renascentistas estão dizendo é: isso é ineficaz. Por quê? Porque a natureza não se manifesta, não se movimenta por discurso. Não é essa a língua. A língua é a matemática. E, portanto, nós temos que compreender a natureza entendendo a matemática. Né? Entendendo a matemática. Nós precisamos enxergar na natureza as relações matemáticas. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Em suma, gente, em suma, nós precisamos deixar de lado o mundo de papel. Esse é o mundo de papel. O mundo do papel é o mundo da Bíblia. O mundo do papel é o mundo do Aristóteles, inclusive. A física aristotélica, ela foi usada durante toda a Idade Média. A física aristotélica se baseava na crença de que as coisas aconteciam, porque era o lugar natural delas. Um exemplo que é fácil, né, do próprio Aristóteles. Por que a pedra cai quando a gente joga para cima? Porque o lugar natural dela é o solo. Por que a fumaça sobe? Porque o lugar natural da fumaça é o céu. Veja, não tem nenhuma fórmula matemática, não tem nenhuma equação. É só discurso. Essa metodologia, vamos colocar assim, de olhar para a natureza, o Galileu, ele chama de... o Copérnico, desculpa, Copérnico. O Copérnico chama de... Não, é o Galileu. Ele chama de mundo de papel. Esse é o mundo do discurso. O mundo do discurso não explica a realidade. O que explica a realidade? A matemática. Portanto, haverá uma cisão entre... Começa, melhor dizendo, né, no Renascimento, a haver uma cisão entre as áreas do saber. Vejamos, no período clássico grego, quem explicava tudo era a filosofia, ponto final. E isso passa a ser o domínio, né, essa explicação total da realidade passa a ser de domínio da religião. Portanto, a Bíblia explica tudo. E agora, no Renascimento, as áreas do saber começam esse grande bolo, né, esse grande bolo chamado verdade, chamado conhecimento, sobre tudo, sobre todos, ele começa a ser fatiado. Então, é também a frase do Galileu, em que ele vai dizer assim: a religião explica ao homem como se vai ao céu. A ciência explica ao homem como vai o céu. Mano, você entendeu essa frase, você entendeu a teoria do conhecimento no Renascimento. Entendeu isso? Fechou. Vou repetir. A religião explica ao homem como se vai ao céu. A ciência explica ao homem como vai o céu. O que nós temos com essa afirmação é a cisão de pelo menos, para a gente ser bonzinho, de pelo menos duas áreas do saber. Essa primeira é a religião. A religião ensina o homem como se vai ao céu, portanto, ela ensina o que eu devo fazer para ir ao paraíso. Quer dizer, questões relativas à moral, à estética, aos fins últimos humanos, isso continua para a religião. Isso continua lá na Bíblia, eu posso me valer da Bíblia para isso. Agora, a parte da natureza, como vai o céu físico, o céu que eu olho aqui, que eu vejo, o céu que eu posso, portanto, medir, calcular, e enfim, esse céu aí já não pode ser mais
as explicações sobre esse céu já não podem ser mais obtidas pela Bíblia, né? Agora é necessária, portanto, a criação daquilo que ficou conhecido como ciência moderna. Então, a ciência moderna, tá, gente? Porque existe, porque, por exemplo, Aristóteles vai chamar de ciência a metafísica, né? A ciência moderna, aliás, parênteses, responder qualquer questão no vestibular, hein, velho? Qualquer questão no vestibular. Se você quiser dizer a ciência tal como nós conhecemos hoje, dá o complemento, tá? Tá o adjetivo. De qual ciência você está falando? Da ciência moderna, tá bom? Para não ter confusão para o corretor. Tudo bem, gente? Porque se você colocar só ciência, a teologia pode ser considerada ciência. A metafísica é considerada ciência pelo Aristóteles. A filosofia, ela é considerada ciência, chamada de episteme, pelo Platão. Então, velho, respondeu, você está querendo dizer ciência tal como nós conhecemos hoje, em que a gente mede as coisas, experimenta, observa, etc., coloca, tá? Ciência moderna. Beleza, gente? Não se esqueça. Fecha o parênteses. Então, é necessária a criação de uma ciência, ou seja, um modo de enxergar a natureza pela linguagem da natureza. E quando nós fazemos isso, ou seja, quando nós pegamos a natureza e, mediante a matemática, nós tentamos compreendê-la, todas as coisas todas as coisas existentes no mundo começam a ser regidas pelas equações matemáticas. Certo? Não, né? O que isso significa? Significa que a ciência moderna ela irá formalizar o comportamento de tudo o que existe no mundo, ou todos os fenômenos naturais. Só foi possível estudar o homem por dentro, quer dizer, só foi possível a criação da medicina moderna, o conhecimento da anatomia, justamente pela formalização da natureza. Quer dizer, ora, se eu pego um saco de 80 quilos de cimento e um homem de 80 quilos, se os dois pulam do mesmo lugar, os dois cairão ao mesmo tempo. Isso significa que, ao fim e ao cabo, o homem ele tem no mundo as mesmas o mesmo comportamento do que um saco de cimento. Então, o homem dentro do Renascimento, ele não é um ser especial frente à natureza. Ele não é um ser peculiar frente à natureza, que portanto existe alma que é intocado. Ele não é o senhor da natureza. Ele é alguém que vive junto à natureza. Evidentemente, estamos falando do comportamento físico, né? Físico. Dada determinadas condições, o movimento de um homem será o mesmo do que o movimento de um saco de batata. Então, aquela aura cristã que impossibilitava a incisão literal
do homem que impedia a investigação literal do interior humano, isso cai por terra dentro do Renascimento. E o que é essa investigação literal? É abrir o corpo. A alma não está mais lá. Se existe alma, a alma está em outro lugar. Aliás, um parênteses também. Não é porque a gente está falando que tudo isso que a gente está falando, que o pessoal daqui é todo mundo ateu, né? Todo mundo... Nada a ver, tá, gente? Nada a ver. Estamos falando, por enquanto, né, no Renascimento, é que a Bíblia ou a religião não consegue explicar alguns aspectos de todos os, né, não consegue explicar alguns aspectos da realidade, ponto final. Mas para outros ela se presta muito bem, né? O aspecto moral principalmente, né? Então, não é que porque é possível abrir o homem agora na Idade Média, desculpa, não é porque é possível fazer a anatomia humana no Renascimento ou a partir do Renascimento que os caras deixam de acreditar em Deus. Nada a ver, né? A alma só não está mais lá. E a convicção mesmo, né? E a observação própria de que o homem ele é um sujeito de peso, de massa, de aceleração e que imprime, que se move no mundo de acordo, do mesmo modo que se move um animal, seja ele qual for, uma planta, enfim, né? Dada, claro, as devidas condições, né? Esse que é o ponto. Então, o homem ele aprende com a natureza. Tá? Em resumo, é isso. Bom, e aí, gente, qual que é o resultado do homem aprender com a natureza? Né? Do homem conseguir dialogar com a natureza? Significa que começará essa crença de que o homem ele pode ter certeza do que ele fala sem precisar do carimbo de Deus. Como assim? Se a gente pegar tanto a antiguidade, tanto o período clássico quanto o período medieval, tudo aquilo que se obtinha de conhecimento, todas aquelas coisas, todas as respostas a que o homem chegava, era necessário a validação por parte de uma estrutura transcendente. Como assim? Vamos pelo mais fácil, né? Primeiro. Na época medieval, Deus é o juiz sobre as nossas ações. Ou seja, eu, particularmente, não sei se as minhas ações são de fato corretas. Eu não tenho como saber. Por quê? Porque eu sou um ser limitado, criado por um ser perfeito. Eu sou um ser imperfeito, criado por um ser perfeito. Portanto, eu careço, por carecer dessa perfeição, eu careço dessa resposta definitiva. Eu, por mim mesmo, não consigo chegar a essa resposta, a essa segurança. A segurança ela é dada por Deus e será percebida no dia do juízo final. No dia que eu morrer, sei lá, qualquer coisa assim. Os gregos também acreditavam que a segurança, que a confirmação de um conhecimento humano fosse dada por alguma coisa que estivesse acima deles.
E o que é esse acima deles no caso dos gregos? É o mundo das ideias, é o motor imóvel, né? Ou, se quiser imaginar, são princípios universais que norteiam a conduta humana. Não adianta você achar que você é uma pessoa justa se o princípio de justiça não, não estiver presente nas suas ações. Você pode achar, e esse achar, os gregos chamavam de doxa, que é a opinião. Eu posso ser da opinião de que eu sou uma pessoa super gentil, super justa, mas é doxa. Doxa está sujeita às transformações do mundo, né? Às transformações do tempo, ao sabor das nossas emoções, das nossas paixões. Portanto, seja como for, seja na Grécia, seja na Idade Média, essa validação, esse sentimento de segurança, essa confirmação sobre um conhecimento produzido pelo homem, está em outra esfera que não a humana. Certo? Que não a humana. Porém, com o Renascimento, a confiança do homem sobre ele mesmo aumenta e aumenta muito. Aos poucos, a gente já falou sobre isso aqui, né? Já falamos sobre isso nessa aula. Quer dizer, a religião cabe mostrar como se vai ao céu, a ciência cabe... Então, o que está falando? Sobre questões morais, sobre questões dos fins últimos do homem, beleza, isso aí eu não tenho certeza mesmo, isso aí você vai ter que procurar na religião, vai ter que conversar lá com o padre, vai ter que conversar com o pastor, é a época, né, claro, da reforma protestante, enfim. Agora, conhecimento sobre a natureza, eu posso estar certo de que o conhecimento obtido por mim sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, eu garanto, velho. Eu garanto. E sabe como eu garanto? Mostrando aqui, ó. Pá. Venho lá com os meus instrumentos e mostro e demonstro por que o Sol ele fica parado e os planetas giram ao seu redor. Essa característica que está radicada no Renascimento dará origem ao pensamento moderno. Ou seja, a ideia de sujeito. Sujeito. Né? A gente está falando aqui do Descartes, claro. Né? Descartes. O penso logo existo é essa certeza. A certeza que está no homem, que está fundada no homem, no sujeito. Ela não está fundamentada em Deus, e ela não está fundamentada no motor imóvel ou qualquer coisa assim. Certo? O homem, por ele mesmo, é capaz de conhecer o mundo. Tanto faz também, né? Vamos colocar aqui na nossa lousa. O homem, por ele mesmo, é capaz de conhecer o mundo. Esse mundo, por enquanto, é um mundo natural, né? É um mundo físico. Porque vai passando o tempo, este mundo vai sendo um mundo objetivo, o mundo da consciência, o mundo da psique, o mundo, portanto, do interior do homem. Tudo bem, gente? Então, espero que essas duas aulas tenham servido para que você se ambientalizasse com esse período chamado Renascimento e, junto com isso, para que você conseguisse compreender as raízes do pensamento filosófico moderno.
certo? Nas próximas aulas, aí sim nós falaremos do surgimento dessa ciência que olha para a natureza como algo vivo, como algo passível de compreensão, como algo passível de contato, né? De convívio, inclusive, em alguns casos de harmonia, em outros desarmonia. E espero que. E aí a gente vai falar sobre Galileu, Copérnico, etc. E, por outro lado, nós, com a parte da filosofia política, ela nos ajudará a compreender a importância do pensamento do Maquiavel. Certo? Então, é este o programa para as nossas próximas aulas. Espero, referente, né, à filosofia e a esse assunto. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela atenção de vocês. Precisando de alguma ajuda, né, dúvidas referentes aí, vocês aos conteúdos, vocês podem me procurar, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. E é isso mesmo. Até a próxima. Um beijo, um abraço e valeu.